Vamos lá agora, a gente vai começar os primeiros exercícios de derivada, né? E aqui são os dois primeiros exercícios, e aqui a gente vai começar já a utilizar algumas propriedades que o tenente falou que a gente tem que aprender, né? Que aqui a gente vai começar a usar a regra da cadeia para resolver, a derivar essas questões aqui, né? Essas funções. Vamos lá. Aqui a gente já tem aqui uma função que é ln, correto? Né? Igual foi apresentado no exercício anterior, né? Que a gente sabe, né, a derivada do ln de x, né? Que é 1 sobre x, correto? Porém, essa função ela é diferente. Essa função aqui, ela é ln de algo muito maior, né, do que x aqui. Ln de 4x² mais 2x menos 6, e a gente não sabe. Então, a gente tem que utilizar aquele macete, né, de chamar, não o macete, né, a regra da cadeia, de chamar o termo que está aqui dentro do parênteses de u, né, porque assim, se a gente tiver o ln de u, a derivada dele a gente vai saber que é 1 sobre u. Vou tentar deixar um pouco mais claro aqui, primeiro. Vamos lá nessa regra da cadeia. A gente vai colocar o termo u aqui, correto? E vamos reescrever todo o termo que está aqui dentro. 4x² mais 2x menos 6. Eu chamei todo esse termo que está entre o parênteses de u, correto? Agora, essa função que está em termo de x, ela vai ficar em termo de u. Como é que vai ficar então essa função? Vai ser ln. Se eu chamei isso daqui de u, vai ser ln de u. Tranquilo? Chamei agora, eu transformei essa função que está na função de x para uma função de u. Para ln de u. O que a regra da cadeia fala? A regra da cadeia diz que a derivada da função x vai ser a derivada dessa função u, e eu vou multiplicar pela derivada do u, que está aqui como f', né? E u' aqui. Essa é a regra da cadeia. O que eu tenho aqui? Eu tenho um u e eu tenho um fu. Então, para eu achar a derivada dessa função, eu tenho que derivar os dois termos e multiplicar por eles, correto? Então, eu vou fazer essa derivação aqui mais rápido, mais simples. Vou botar aqui como u', e aqui, ó, vai ser o como. A gente vai utilizar a regra do tombo para fazer a derivada desse u. O 2 vai cair, vai multiplicar ali com 4, vai ficar 8x. O 2 ele vai perder uma unidade, né? Então fica como 8x. Mas a derivada do 2x vai ser apenas o 2, correto? Então a gente já tem o linha. Agora a gente vai derivar o f de u, que é o f' u aqui. Pronto. ln de u, como eu mostrei antes, a gente sabe a derivada do ln de x. Então, a derivada do ln de x, do ln de u, vai ser 1 sobre o u. Pronto. Já fizemos, então, a gente já tem o f'(u) e o u'. Vamos aplicar aqui na forma da cadeia. A derivada dessa função x, que é a derivada dessa função toda aqui que ele quer, vai ser f', que é 1 sobre o u. Aqui já pode, se quiser, já pode substituir direto, porque aqui que a gente chamou de u? 4x² mais 2x menos 6. Então a gente já coloca aqui, ó, 4x² mais 2x menos 6. Isso daqui vai multiplicar pelo u'. O que é o u' aqui? 8x mais 2. Pronto. A derivada dessa função vai ser isso daqui. Vai ser, então, a multiplicação do f'(1), já achou o fu aqui, não faz a derivada dele, e a derivada do que a gente chamou de u. É só transpor aqui e deixar assim. O cliente falou que não precisa simplificar, pode deixar dessa maneira assim que ele vai considerar correto, tá bom? Não precisa, se quiser colocar o 8 ali em cima, deixar mais bonitinho, de uma forma mais apresentável, não tem problema. Mas o cliente já avisou que dessa forma aqui para ele vai estar correto. Agora, a segunda questão. O que a gente tem que fazer na segunda questão? Aqui a gente tem um termo, né? Na função aqui que está entre raiz.
porém a gente não consegue, a gente não tem a derivada de uma raiz, né? Não tem a raiz de x, por exemplo, derivada de raiz de x, a gente não sabe fazer essa derivada assim. Então, qual que é a estratégia que eu costumo utilizar para esse tipo de questão quando tem raiz? Eu vou reescrever a função, eu estou reescrevendo essa função de outra maneira. Aqui é aquela regra que tinha falado, aqui na raiz tem um 2, tem que lembrar que tem um 2 aqui na raiz, e aqui, todo esse termo aqui está elevado a 1. Eu vou reescrever essa função utilizando lá o que está na sombra vai para o sol e o que está no sol vai para a sombra. Então, como é que eu faço? Eu reescrevo o termo que está dentro da raiz, 4x mais 2, 4x elevado ao quadrado mais 2, correto? O termo que está no sol, que está do lado de fora, é o 2, ele vai para a sombra. E o termo que está aqui dentro, que é o 1, que está só elevado a 1, ele vem para cá. Se tiver um exercício que se esse termo aqui tiver elevado à quinta, à sexta, é a mesma coisa, não muda nada. Ele está aqui na sombra, ele vai cair aqui para cima. Por exemplo, se fosse elevado à quinta, seria quinto sobre 2. Correto? É só a regra, é essa. Beleza. Agora, eu tenho aqui uma função reescrita de uma maneira um pouco mais amigável e que nos lembre algumas técnicas de derivação. Por exemplo, se eu tenho um x elevado a um termo a meio, então, como eu vou derivar essa função aqui? Eu vou usar a regra do tombo, né? Esse meio vai cair, o x a gente mantém, e o meio aqui ele vai perder uma unidade, né? Meio menos 1, que vai ser menos o meio, correto? Então aqui, a gente não é x, é 4x mais 2. Então qual que é a estratégia novamente aqui, para a regra da cadeia? Chamar esse termo de u, correto? Porque se a gente tiver u elevado a meio, é a mesma regra, a gente vai saber derivar, correto? Então vamos lá. Vamos utilizar agora o termo que está aqui dentro de u, vamos chamar isso aqui de u, 4x ao quadrado mais 2. E essa função agora que ficou em termos de u, vai ficar como então? Vai ficar u elevado a meio. U elevado a meio. Vou colocar aqui agora, ó, a regra da cadeia. A derivada dessa função x vai ser o f'(u) multiplicado pelo linha, correto? Então dá para a gente fazer aqui rapidamente aqui a derivada desses dois. Eu vou colocar aqui, ó, o linha. A derivada do 4x ao quadrado, 2 vai cair, né? Regra do tombo, multiplicar pelo 4. Vai ficar 8x. 2 é uma constante, não aparece. E a derivada, né, do f aqui vai ser como? Mesma regra de antes, o meio vai cair, eu vou multiplicar pelo u, e esse meio vai perder uma unidade. Tinha um pessoal que estava com dificuldade para saber como é que faz essa subtração. Ó, eu vou ensinar a regrinha mais ou menos como é que é. Por exemplo, aqui eu vou ter meio, correto? E eu vou perder uma unidade. Vou botar aqui, ó, 1 sobre 1 para ficar mais fácil. Aqui a gente tem que tirar o mínimo de comum. Como é que a gente vai fazer? A gente vai escolher o termo maior aqui. É um macetinho mais fácil. E como é que é? Esse termo que está aqui, que é o 2, que é o maior termo entre eles aqui, a gente vai dividir, correto? Vou botar aqui uma divisão. Vou botar uma divisão aqui. O resultado dessa divisão a gente vai multiplicar com o termo de cá, correto? E fazer a mesma coisa para cá. A gente vai dividir aqui. E daqui a gente vai multiplicar. Vamos lá, vou fazer com calma. O 2 dividido com 2, ele é 1. 2 dividido com 2 é 1. O 1 multiplicado com 1, 1 também. Correto? Aí você escreve 1 aqui. O sinal a gente mantém. Agora a gente fala, o 2 dividido para 1 é 2. E esse 2 multiplicado com 1 é 2 também. Então a gente vai e coloca aqui. A gente tem 1 menos o 2, vai dar menos 1. Então o resultado disso aqui vai ser menos 1 sobre 2. Essa regra vale para qualquer subtração, tá bom? De fração quando ocorrer aqui. Pode ser outros números também. Aqui a gente está fazendo um termo mais fácil, né? Que é meio menos 1. Mas pode ser com outros termos também. Se aqui for 5, aqui for 6, é a mesma regra. Você vai dividir e depois vai multiplicar.
a regra que é a mesma. E achar o resultado final. Beleza? Vou apagar, então a gente já sabe que é menos meio ali, que vai ficar. Aqui. Vou apagar, vai ficar menos meio. Ok? Então, a gente vai escrever isso aqui, f de x, né, a derivada do f de x, f'(x), vai ser meio. O u, que a gente colocou aqui, ó, qual que é o u? 4x² mais 2, então a gente reescreve, ó, 4x² mais 2, elevado a menos meio, correto? Está elevado a menos meio. Vou multiplicar pelo o', qual que é o'? 8x. Porém, calma, essa hora aqui ainda não acabou, porque o tenente falou que ele não quer que a gente deixe essa expressão dessa maneira aqui, elevada a menos 2. Porque aqui, ó, o exercício aqui está na forma de raiz, correto? Então a gente vai ter que voltar essa expressão que está elevada a menos meio à raiz. Mas antes de voltar, a gente tem que lembrar de uma outra regrinha, que é 1 sobre x é igual a x elevado a menos 1. Então, isso aqui é uma coisa, é uma igualdade, né? Então, toda vez que eu vou passar um pelo outro aqui, ó, que eu vou transformar uma coisa que está elevada para uma forma de fração, o termo que está sendo elevado aqui, ó, esse aqui é como se fosse 1, perde o sinal, troca o sinal, correto? Vai ficar um pouco mais claro se isso aqui fosse, por exemplo, x elevado à quinta, e eu fosse reescrever aqui, seria menos 5. Então, se eu tiver num exercício, eu estou com x elevado a menos 5 e eu preciso passar ele para a forma de fração, eu só boto a forma de fração dele aqui, né, 1 sobre x à quinta, eu só vou trocar o sinal. Então, com calma, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. A gente vai reescrever essa função, né, a derivada dessa função vai ser meio. Eu vou reescrever o termo aqui também, ó, mesma coisa, 4 x² mais 2 elevado o quê? A meio. O que eu fiz? Escrevi, só troquei o sinal. O sinal negativo foi para o positivo, vezes 8x. Correto? Esse aqui é o 4. Ainda não acabou, porque agora eu tenho que voltar para a forma de fração, que é o inverso que a gente fez no início. Correto? Lembra que aqui tem um 2, aqui tem um 1, aí eu transformei ele para meio. Aqui também está elevado a meio. É a mesma regra. O que está na sombra, que é o 2 aqui, ó, como se estivesse na sombra, escondido aqui, vai passar para o sol, vai virar na forma de raiz. Você escrever essa função aqui e o 1 vai voltar lá para dentro. Então vamos lá. Então, a derivada da função x. Eu só estou reescrevendo na forma que o tenente quer. Tá bom? Não mudou nada. A função é a mesma, só estamos reescrevendo. Então eu vou reescrever isso aqui na forma de raiz. Aqui vai ficar o tipo 2, não precisa desse 2 aqui quando for raiz, é só para melhor visualizar que ele está aqui na sombra, ele vai lá para o sol. Eu vou botar aqui agora o termo 4x² mais 2 aqui dentro da raiz, não precisa colocar o 1 aqui no caso, vezes 8x. Então é só tomar cuidado, lembrar que quando for passar para a forma de fração aqui, vai trocar o sinal. Quando trocou o sinal aqui, a gente vai passar esse meio aqui, né, para a forma de raiz. Se aqui fosse 1/3, essa raiz aqui, aí teria que colocar um númerozinho aqui, ó. Se fosse aqui fosse 1/3, aqui ficaria 3, correto? A estratégia, a regra é a mesma, só vai mudar os valores aqui. Não precisa assustar com isso. Dessa maneira, então, a gente termina os dois primeiros exercícios aqui das derivadas.